Muito bom dia para você que está começando esse dia aqui ligado conosco no Meditações Ponto de Partida, seu programa que vai ao ar todas as manhãs, 6h50 da manhã, 10 para 7, e aos domingos às 8 horas da manhã, num formato de debate. Bem, nós estamos nesta série que estamos estudando a Epístola Geral de 1 João, que foi escrito pelo discípulo amado, não é? Que na realidade estava já com uma idade avançada e vivendo algumas dificuldades na igreja cristã. E nessa carta a gente encontra vários conselhos do dia a dia para aquele povo naquela época que se estende para todos os cristãos de todas as eras. E olha o que nós encontramos no texto de hoje, 1 João, se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar, capítulo 2, verso 3 e verso 4, e diz assim: "E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está lá." E não está nele, né? Bem, a mensagem de hoje é bem forte. Chamar alguém de mentiroso é uma coisa que ofende, não é verdade? Ninguém gosta de ser chamado de mentiroso, mesmo aqueles que têm o costume de mentir. Mas o texto aqui traz uma realidade diante de um contexto de pessoas que estavam trazendo coisas que não eram reais. E não só isso, a vida deles não estava em harmonia com aquilo que os cristãos sinceros estavam ensinando no início da igreja cristã. E interessante que João ele diz assim: como que a gente sabe que alguém conhece a Deus? E ele disse: se guardam os mandamentos. Que mandamentos são esses? Bem, essa é uma referência muito clara à lei mosaica, que na realidade fala que é de Moisés porque ele recebeu as tábuas de Deus. E nós vamos, por exemplo, ao livro de Êxodo. E interessante que lá no livro de Êxodo a gente encontra, tanto no capítulo 20 quanto no capítulo 31, nós encontramos as tábuas, não é? E interessante que as tábuas, elas foram quebradas, as primeiras tábuas, porque o capítulo 20 apresenta Moisés recebendo as tábuas da lei, e quando ele ficou 40 dias com Deus no monte, ele desce, não é? E aí ele vê o povo se corrompendo e fazendo bezerros de ouro, porque um dos mandamentos da lei de Deus é não ter imagens, que é o primeiro mandamento, e o segundo mandamento é não fazer imagens de escultura e nem adorá-las. Nós encontramos isso em Êxodo 20, verso 3 e versos 4 em diante, não é? Então, interessante que Moisés, quando vê isso, o próprio povo quebrando uma das normas da lei, ele quebra a tábua dos mandamentos. A primeira tábua que tinha 4 mandamentos referentes a Deus, o amor a Deus, e a segunda tábua que tinha 6 mandamentos referentes ao amor ao próximo. E a gente vê que no capítulo 31, novamente, nós encontramos então essas tábuas sendo escritas pela segunda vez em pedra. Verso 18 diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. E aqui a gente vê a segunda tábua, né? Ou a segunda tábua da lei, porque a primeira foi quebrada e agora então Deus novamente reforça isso em tábuas de pedra. A ideia da pedra é perpetuidade, que a lei de Deus não muda. Alguns dizem que a cruz aboliu a lei de Deus, isso não é verdade, porque Jesus disse em Mateus 5,17 que não veio destruir a lei, mas veio cumprir. Interessante que a mesma coisa acontece aqui em 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso, diz o texto, e a verdade não está nele. É possível um cristão dizer que ama a Deus e ser mentiroso? Bem, é o que o texto diz, porque Deus está dizendo assim: se você não está em harmonia com os 10 mandamentos da lei de Deus que estão estampados em Êxodo 20 e que também se repete em Deuteronômio 5, significa que nós não estamos em harmonia com o reino de Deus. Bem, mas eu conheço, talvez você esteja pensando aí, alguém, um líder religioso que diz que é de Deus, mas ele não guarda alguns dos mandamentos. Bem, o que eu posso te dizer é o que está na Bíblia. A Bíblia diz que quem não guarda a lei é mentiroso, e não sou eu que estou dizendo. Tem um outro texto que tem a ver com isso, que está em Tiago capítulo 2, e eu quero ler com você, apenas para dar reforço a essa ideia de 1 João. Olha o que diz Tiago capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu creio que nós já falamos aqui em algum momento, no Meditações Ponto de Partida, sobre isso. No cálculo de Deus, 10 menos 1 é 0. São 10 mandamentos. Quais são eles? Se você quiser dar uma olhadinha, Êxodo 20,
que é ali a parte em que Moisés recebe a primeira tábua da lei, não é? E ele então mostra de maneira muito clara. Você tem ali, verso 3, não ter outros deuses, verso 4, não fazer imagem de escultura, isso também vai até o verso 6, e nem se adorar a nenhuma imagem feita por humanos. Verso 7, não tomar o nome de Deus em vão. Verso 8, lembra-te do dia de sábado para o guardar, não é nenhum outro dia da semana, a lei diz o sábado. É interessante você ver no verso 12, honrar pai e mãe, verso 13, não matar, verso 14, não cometer adultério, verso 15, não furtar, verso 16, não dar falso testemunho, ou seja, não mentir, e verso 17, não cobiçar. Eu estou resumindo aqui os mandamentos, eles têm mais detalhes, basta você ler ali. O que a Bíblia está nos dizendo? O que o apóstolo João está dizendo? Olha, se você conhece a Deus, você guarda os mandamentos. Não basta falar que ama a Deus, é necessário cumprir. Jesus disse em João 14,15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Em João 15,14, se sois meus amigos, fazeis o que eu vos mando. A Bíblia de capa a capa fala que os mandamentos não foram abolidos. Jesus disse isso em Mateus 5,17. E nós precisamos entender que eles ainda estão em vigor. Se você quer realmente se harmonizar com a vontade de Deus, é necessário cumprir com os seus mandamentos, mas não como meio de salvação. A salvação é pela graça, através da fé, mas como um resultado do amor e da gratidão pelo que Deus tem feito por você. Se você quer saber mais sobre temas como esse, nós temos essa revista, basta você apontar esse QR Code, olhar nesse telefone, nesse WhatsApp e fazer o seu pedido. E você com certeza vai conhecer um pouco mais daquilo que Deus quer sobre a sua palavra, sobre o seu dia a dia e como que você pode demonstrar amor para com Ele. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, meu querido amigo, que você tenha um bom dia e não esqueça, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa.